Olá pessoal, aqui quem fala é o engenheiro agrônomo André Futman do canal Planta Sem Mistério e blog Orquídea Sem Mistério. E eu tô aqui diante da exposição Orquídeas no Museu. Olha só, tô dando uma passada aqui rápido, girando. Mas o vídeo agora será sobre, olha essa belezinha aqui, gente. Estão vendo? Essa é a Cattleya ludemaniana. Depois eu vou mostrar outra que está aqui na exposição. O vídeo agora será sobre fases do desenvolvimento, fenologia e dicas de cultivo dessa magnífica Cattleya, gente. Então, vamos começar então? Bom, gente, então estou aqui para falar sobre Cattleya ludemaniana, uma linda espécie de Cattleya que não é nossa, mas é muito bonita. E vamos entender um pouco como é que é o comportamento dessa planta, o seu jeitão e algumas dicas de cultivo. Vamos lá então, gente? Bom, então vocês estão vendo ela aqui florida, né, gente? Olha só, reparem bem o detalhe da flor, tem bastante gente no fundo, exposição é assim mesmo. Mas reparem bem aqui o detalhe do labelo dessa planta, ó. Olha só como é lindo, beleza, né? Pois bem, gente, estamos aqui em julho, finalzinho de julho, entrando para agosto, e estamos no inverno, e esse é o período normal de floração dessa planta. Isso mesmo, gente. A ludemaniana floresce no inverno, entre julho e setembro, perfeito? E uma característica curiosa dessa planta, que eu vou estar falando ao longo do vídeo, é que a sua floração tende a ser sequencial. Quando eu digo tende, é porque pode abrir tudo ao mesmo tempo, mas o normal é abrir sequencial, ou seja, brotos que cresceram antes tendem a florescer antes, brotos que cresceram depois tendem a florescer depois. Então, muitas vezes ela pode começar a florescer em julho e terminar de florescer quase em setembro já. Perfeito, gente? Então, essa é a característica da ludemaniana. Nesse período de inverno, julho, agosto e setembro, que ela está florescendo, também é um período sem atividade vegetativa praticamente. Apenas os brotos retardatários que estão finalizando o desenvolvimento terminam de desenvolver o seu desenvolvimento, como este aqui que vocês estão vendo espatado e que vai florescer em breve. Perfeito, gente. Então, baixa atividade e sem enraizamento. Não tem brotação e não tem enraizamento durante esse período agora de floração. Como vocês podem ver aqui, ó, vou dar aqui, ó, aproximar para vocês, ó. Não tem, ó, não tem, como vocês estão vendo aqui, ó, raiz nova. Aqui, ó, muito menos, ó, não tem raízes novas, gente. Perfeito? Não temos enraizamento, raízes novas, nem nada nesse período, ó. Aqui ainda vai enraizar, onde está meu dedinho aqui. E aqui também ainda vai enraizar, como vocês estão vendo aqui. Perfeito, gente? Ó. Então, ainda não enraizou e não tem brotação vindo nessa planta. Sim, é normal durante o período de floração dessa magnífica Cattleya, gente. Perfeito. Aí, continuando aqui a brincadeira, gente. Bom, aí a gente passa esse período de floração agora, julho, agosto, setembro. Entramos no início da primavera, finalzinho do inverno e início da primavera, com bastante gente falando no fundo. Entramos nesse período e aí o que acontece, gente? As florações já acabaram, tudo que tinha para florir ela já floriu, e então a gente vai entrar o quê? No surto de enraizamento. Isso mesmo, pessoal, essa planta é uma Cattleya que enraiza depois da floração. Isso mesmo, gente. Depois da floração, ou seja, quando toda a atividade florífera acaba, ela emite um surto de enraizamento naqueles bulbos que geralmente floriram ou terminaram o desenvolvimento. Então, aqui vai enraizar de forma abundante, vai enraizar muito. O outro aqui que está ainda mais verdinho também vai enraizar muito entre setembro, outubro. Ela vai estar enraizando abundantemente, um surto bem vigoroso de enraizamento, dependendo do cultivo. E então a gente vai ter o que? O surto de enraizamento após a floração e sem brotações novas, gente. Perfeito?
Então, esse início da primavera é marcado pelo surto de enraizamento, muito bem definido na Ludemaniana. Aí, a gente sai desse período de enraizamento e vamos entrar o quê? No meio da primavera e em diante. Aí começa o primeiro ciclo de brotação. Pode vir uma, duas brotações, dependendo do tamanho da planta. Isso mesmo. Então já para o meado, novembro, ou final de outubro, novembro, dezembro, ela emite um primeiro ciclo de brotação. O número das brotações vai depender do tamanho da planta. Então ela brota nessa época, seu broto cresce e vai amadurecer lá para o meio do verão. Ele vai amadurecer e vai espatar ou não lá para o meio do verão. E é isso aí, gente. Aí o que acontece? Já mais para o verão, entrando no verão, dezembro, janeiro até fevereiro, a gente pode ter um segundo ciclo de brotação. Também o número de brotos vai depender do tamanho da planta e do número de frente. Então ela emite um segundo ciclo de brotações, geralmente. E essas brotações geralmente vão amadurecer lá para o início do outono ou meio do outono. E ainda para o final do verão pode acontecer um terceiro ciclo de brotação. Quando eu digo pode, é porque nem sempre acontece. Então pode ou não acontecer o terceiro ciclo de brotação já no final do verão, que vai amadurecer já no outono, já quase no inverno, como esse daqui que vocês estão vendo. Está amadurecendo agora, é um broto mais atrasado, espatado. Os brotos, dependendo, podem vir todos espatados ou nem todos espatados. Vai depender da força do broto e da frente de crescimento. Ok, gente? E aí, continuando aqui, esses brotos que cresceram, esses surtos, geralmente eles não vão enraizar ou vão enraizar muito pouquinho após o desenvolvimento. Eles geralmente não enraizam quase nada durante esse período, gente. Portanto, o enraizamento dessa planta é mais restrita ao início da primavera. Embora ela possa continuar crescendo raízes, o auge do enraizamento é início da primavera. Perfeito, gente? Aí, continuando aqui a brincadeira, aí a gente entra no outono, vamos para o outono e final do outono é o período que todos os brotos estão em fase de maturação, os adiantados e os atrasados. E aí chegamos em inverno, os brotos já não tem mais broto crescendo, ou só o que estava mais atrasado está terminando de amadurecer, e vem sua floração novamente e o ciclo se repete, gente. Esse é o ciclo básico da Ludemaniana. Perfeito. Bom, e aí o interessante é o que? Ela floresce de espatas verdes, como vocês estão vendo aqui, ó. Espata verde, a floração aqui está vindo numa espata também esverdeada. Isso mesmo, gente. A espata está amarelando, mas ela predominantemente floresce de espatas verdes. Então, esse é o comportamento básico ao longo do ano da Ludemaniana, gente. Certinho? Agora vamos falar um pouquinho do jeitão dessa planta e dar dicas de cultivo rápida para finalizar o vídeo. Vamos lá? Pronto, gente. Tô de volta aqui no vegetal da planta. Vamos agora ver como é que é o jeitão básico dessa planta, ó. Primeiro, o seu porte. Ela é uma catileia de porte mediano, ó. O seu porte é médio, não é uma catileia muito grandalhona e nem muito pequena. Então ela tem um porte mediano, 30, 25, 30 centímetros até 40 centímetros no máximo vegetal. Ela possui folhas mais afinadas, as folhas dela lembram folhas de lélias até, ó. São folhas mais finas e compridas do que largas, diferente de outras catileias labiatadas, monofoliadas. Ela é uma planta monofoliada, como vocês podem ver, ó, uma folha pseudobulbo. E ela floresce, como eu falei, espata verde, ó. Então aqui nós temos, ó, espata verde ali e espata verde aqui, ó. O enraizamento, como eu falei, é depois da floração, ó. Então aqui ainda vai enraizar, daqui, ó, é onde vai sair as novas raízes, como vocês podem ver, ó. Então aqui ainda vai sair raiz e aqui também, ó. Vocês notem aqui, ó, essa palhinha aqui da onde vai sair as raízes, ainda não enraizou, certinho. Então depois da floração. E a sua flor, gente, a sua flor que é o mais interessante, e a diferença dela para uma labiata, para uma Varneri, para uma gaskeliana, uma persivaliana,
é exatamente isso aqui, ó. O seu labelo é todo listradinho, com vários desenhos, veiazinhas e coisa. Isso é bem definido. Isso é uma característica marcante da Ludemaniana, gente. Então, essa característica do labelo é muito marcante, muito bonito. Tem variações de Ludemaniana para Ludemaniana, mas essa é a característica clássica das Ludemanianas. As listras, as veiazinhas, esses desenhos bem definidos. Diferente de outras que têm cores mais sólidas, perfeito? Então essa é a Ludemaniana, gente, perfeito? E vamos agora às dicas de cultivo da Cattleya ludemaniana. Vamos lá? Dicas de cultivo da Cattleya ludemaniana. Aqui eu estou agora numa cerulha, numa ludemaniana cerulha para vocês, ó. Essa é uma ludemaniana cerulha. Dicas de cultivo, gente. Bom, essa Cattleya, como outras, aprecia ambientes bem iluminados que estejam um bom número de horas de luz de sol filtrado, né? Ou seja, tem que ser um ambiente com bastante claridade, claro, sem sol pegando direto, mas o sol filtrado por um sombrite é o ideal. E geralmente é em torno de 60 a 70%, é o ideal para essa planta. Então é uma luminosidade, digamos, moderada, nem escuro demais, nem claro demais. Perfeito, uma luminosidade intermediária. Isso é o importante para essa Cattleya. Perfeito? E, continuando, além dessa boa luminosidade aqui, que mais? Em termos de ambiente, umidade e ventilação. É uma Cattleya como outras que apreciam ambientes com muita umidade. Ou seja, tem que ser um ambiente bem úmido, gente. Tem que ser um ambiente com bastante umidade. Estou falando gritando aqui, porque tem muita gente falando. Então tem que ser um ambiente bem úmido e que tenha uma ventilação moderada. Não é ventania e também nem abafado. Ambiente úmido e com ventilação suave, gente. É o que elas gostam, certinho? E em termos de vasos e substratos, o que elas gostam em relação a vasos e substratos, gente? A ludemaniana, assim como outras Cattleyas, podem ser plantadas em diversos tipos de material de vaso, como cachepôs, vaso plástico, vaso barro e até toquinhos de madeira. E também, em termos de substrato, os mesmos que a gente usa para outras orquídeas. Mix de pinos com carvão e brita, pode ser só brita, pode ser macadâmia com carvão e brita, enfim, N possibilidades dependendo da sua região e das suas características de ambiente. Perfeito? Continuando, além disso, em termos de vaso substrato, quanto à rega, gente, a gente vai regar ela, assim como outras orquídeas, sempre que secar o substrato, ou seja, secou, molhou, secou, molhou, secou, molhou. Continuando aqui, em relação à adubação, a adubação segue a mesma linha que para outras Cattleyas, gente, perfeito? Então, a adubação dela, para dar essas flores maravilhosas como vocês estão vendo aqui, segue a mesma linha de outras orquídeas, usando os mesmos adubos que outras orquídeas, não tem nada de especial aqui. E, em relação a pragas e doenças, ela é muito atacada por cochonilhas, podridões, manchas, como outras Cattleyas. Então, temos que ficar bem atento para evitar que isso aconteça. Certinho, gente? É muito. Não tem muito preço? bonito. Tem preço, não? Não, aqui é só exposição, aqui não é área de venda. Não venda, não. Venda é só nos estandes. Ah, é? Eita, gente. Mas então, como eu falei, né? Tomar muito cuidado com essas pragas. E em relação a replantes e divisões, bom, como eu já tinha falado, o replante, o ideal é na primavera, no início da primavera, quando ela emite o surto de enraizamento. Logo após a floração, ela emite um surto vigoroso de enraizamento, gente. Então, é a hora certa de replantar essa planta. Perfeito? E, continuando, além disso, a divisão, a gente deve fazer no mínimo de 3 a 5 pseudobulbos. E essa divisão, o ideal é que ela tenha pelo menos uma frente de crescimento ativa, gente. Por quê? Assim a chance dela enraizar rápido é muito mais fácil. Perfeito? Então, sempre quando forem fazer divisão dessa planta, façam divisão de no mínimo 3 pseudobulbos e que tenha uma frente de crescimento ativa. Ou um bulbo que acabou de florir, que vai enraizar,
ou que tem uma brotação, perfeito? E essas, gente, são as dicas básicas da nossa Cattleya ludemaniana. Então, eu espero que tenham gostado do vídeo, mesmo com a barulheira da exposição, ambiente de exposição é assim mesmo. E se sim, deem um joinha no vídeo e se inscrevam no Plantas e Orquídeas Sem Mistério, gente. Agora, forte abraço a todos e até a próxima. Não deixe de compartilhar o vídeo para os seus amigos também. Forte abraço a todos, um pouquinho mais do Labélula da Ludemaniana. E agora eu fui, gente. Tchau, tchau.